A STV tem orgulho da sólida parceria construída com a SIX ao longo dos anos. Celebramos essa trajetória de 85 anos de comprometimento e contribuição para o desenvolvimento de Canoas. Desejamos ainda mais sucesso, inovação e prosperidade. Parabéns, SIX! A história da SIX se completa formalmente com 85 anos, mas na verdade ela vem de muitos anos antes. Em 1933 se criou aqui na localidade uma comissão pró-melhoramentos, formada por empresários locais. Esses empresários locais eram líderes, então reconhecidos, de comércio, de pequenas indústrias, de áreas rurais, que faziam a representação de toda a comunidade para pleitear junto então ao governo central, ao interventor de Porto Alegre, melhorias na cidade, que iam desde abertura de rua, policiamento, extensão da rede elétrica, melhoria de iluminação, etc. E esse movimento, que transcorreu durante toda a década de 1930, culminou com a separação do município de Gravataí e a emancipação em 1939, e a consequente instalação do município em 15 de janeiro de 1940. Daí, então, surge formalmente a Associação Comercial de Canoas, a nossa SIX. Senhores, boa tarde. Hoje, 17 de janeiro de 1940, há 2 dias está constituída a administração do nosso município. Município que muito nos empenhamos para emancipá-lo. Então, agora é o momento de nos organizarmos e também participar desse desenvolvimento. É importante que nós tenhamos bem claros os nossos ideais, como buscar recursos para educação, infraestrutura, saúde, enfim, tudo que o nosso povo de Canoas vai precisar. Vai depender muito mais de nós do que da própria administração. Vamos nos dedicar a isso, gente. Já sei. Eu posso montar um grupo de WhatsApp e convocar todo mundo para uma reunião. Nobre colega Moderninho, essa tecnologia que você está falando será inventada daqui a 75 anos. O que nós dispomos hoje é o rádio, jornal, revista e o cinema. Nós mal temos energia elétrica. É por isso, então, que eu estou sem sinal. Vai ficar muito difícil da gente conseguir convocar todo mundo. Não, mas é por isso que nós estamos aqui, construindo a associação para fazer uma Canoas próspera. Eu não me lembro dessa época, porque eu não havia nascido, né? Mas assim, fazendo as leituras que tivemos aí no livro da SIX, né? E uma coisa assim, me chamou muito a atenção nesse período,
que Canoas era uma vila, né? Uma vila pertencente ao município de Gravataí. E existia uma precariedade muito grande nesse período, né? Haviam já empreendimentos, comércio, alguma coisa de indústria, enfim, alguns profissionais liberais. Que bom que o Passo das Canoas se tornou um município. Nossos esposos estão tão alvoroçados com essa associação comercial que eles criaram. Ainda bem mesmo, porque eram 3 horas para ir para Gravataí, 3 horas para voltar. Eles estão bem alegrinhos e a gente pode ficar mais de olho neles. Será que um dia uma mulher vai poder fazer parte dessa associação? A gente tem tanto a agregar. Não, mulher não, mulher não. Esses dias, deixa eu te contar, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu ia ter uma neta que ia se chamar Simone. E ela ia comandar a Associação Comercial de Canoas. É mesmo? Será que algum dia vai ter uma Shirley, assim como a Shirley Temple? Uma mulher à frente do seu tempo. Só se for nos anos 2000. Mas no ano 2000 o mundo vai acabar? Senhoras, que assunto é esse? Do que vocês estão falando? Cuja fundação oficial se deu no dia 17 de janeiro de 1940, numa reunião que ocorreu em março daquele ano na Casa Vargas. A Casa Vargas foi a primeira sede da Associação Comercial de Canoas, hoje SICS. E foi o primeiro presidente da Associação Comercial, foi Arthur Pereira de Vargas, e o meu avô, Ulisses Gomes Ferreira, como tesoureiro. E a instalação dela foi em cima da loja Vargas, que já era de propriedade dele. Senhores, vamos dar início à nossa reunião. Temos 1 ano de associação constituída e, no entanto, estamos atravessando muitas dificuldades com a administração. Temos aqui um prefeito nomeado, rio-grandino, que não entende corretamente os nossos anseios. Isso é uma grande verdade, tanto é que o atual prefeito, ele quer transferir o centro da cidade lá para os lados da Santos Ferreira, enquanto todos nós sabemos que para o desenvolvimento da cidade, ele deve ficar aqui, junto aos trilhos do trem. Senhores, esse prefeito não entendeu a nossa missão, onde pretendemos ser uma das maiores economias do Estado. E a entidade, já naquela época, mostrava sua força, porque ela, além de conseguir o convencimento para a emancipação, ela trabalhava para buscar o desenvolvimento, para atrair investimentos, atrair, na época, os telégrafos, né, que não existiam aqui na nossa região. Em razão de desacordos entre a comunidade local, capitaneada então por aqueles membros da associação comercial, com o prefeito nomeado pelo interventor, era um prefeito que era de fora. Houve esse entrave, num evento de homenagem ao prefeito foi discutido esse assunto, enfim, e acabou ele não concordando e renunciando o cargo. Renunciou o cargo e o centro se estabeleceu aqui, nessa região, prevalecendo aquela vontade dos empreendedores da época que pareceu ser a certa, porque se desenvolveu e está aqui o nosso centro hoje. O prefeito renuncia e um novo prefeito, então, ele é nomeado aqui para a cidade de Canoas e vem um novo ponto de vista. Na época, então, do início da nossa associação, início do município, ocorreu um fato que foi a enchente, né, de 1941. Uma enchente de proporções assim muito grandes, que fez um estrago absurdo aqui na região, né? E na época, certamente, as condições de socorro, de reparo, não eram as mesmas que temos hoje. Os depósitos de combustível da cidade são pontos vitais que sofrem igualmente a visita das águas. Ficam desde cedo impedidos de fornecer o carburante aí depositado, e do qual a população tanto precisa para movimentar automóveis e caminhões com que atender ao tráfego que cresceu anormalmente. O governo, em vista disso, vê-se obrigado a tomar medidas de racionamento para os combustíveis. A cidade estava
em criação. Naquele momento incipiente, não havia muitos recursos em Canoas. E a associação comercial, a SICS, então cumpria um papel muito importante. Ela prestava, disponibilizava assessoria contábil e jurídica aos empresários locais. Ela prestava informações, fazia debates sobre questões relacionadas à carga tributária, né? Ela levava pleitos, demandas ao poder público, ela representava a comunidade perante o poder público, até porque nós não tínhamos Câmara de Vereador durante praticamente toda a década de 40. Então, a associação comercial, naquele momento, cumpria múltiplas funções que certamente nós teríamos detalhadas não fosse um incêndio ocorrido em 1952 com a destruição de todos os livros ata da associação comercial e de outros documentos da entidade empresarial. O meu avô, ele assumiu a Casa Vargas. Ele comprou a Casa Vargas do seu Arthur Pereira de Vargas. Em 1952, eles tiveram o infortúnio, então, de ver a Casa Vargas incendiar. Era de propriedade dele. Ele morava na esquina da Domingos Martins com a Guilherme Michel e avisaram que estava incendiando e ele veio até ali, já os bombeiros já tinham chegado, já estavam tentando dominar e quando ele viu que estava tudo perdido, ele pegou pelo braço o meu tio Enio, que era um dos filhos, e aí disse, Enio, vamos para casa que aqui não tem mais o que a gente fazer. E aí foi um episódio muito triste, que ele perdeu tudo. Ele não tinha seguro na época. O seu Arthur tinha seguro do prédio, mas ele não tinha seguro do conteúdo da loja. Após o incêndio, as atividades da associação comercial foram paralisadas e a sua reorganização voltou nos idos de 1960. Este período marca o início do grande crescimento industrial e urbano de Canoas. Todo o legado dos pioneiros da SICS preparou Canoas para o seu grande desenvolvimento. Eu tenho orgulho, de dizer que sou canoense, que tenho um carinho, um amor muito especial por essa cidade, que eu acompanhei o desenvolvimento dela desde que nasci e vi o que era Canoas. Canoas, a gente comentava na época que se precisava uma agulha, tinha que ir a Porto Alegre, que não encontrava em Canoas. Naquela época, lá no bairro Niterói, era muito mais comum você ver carroças. Existem as carroças de boi, juntas de boi. Então, muitas vezes, 3 juntas de boi, são 6 boi puxando uma carroça grande. Mas na cidade já usava-se mais, aquelas carroças já eram um cavalo. Aí passava para a parte, tinha de boi e tinha de cavalo. Eu me lembro dos valos, na frente das casas, valo a céu aberto, e aí eu brinco, a gente pescava mussum, lambari na frente de casa, era um esgoto, dava muito agrião, meu pai não comia agrião até morrer, nunca, ele tinha essa lembrança dos valos com agrião. Imagina, quando eu era criança tinha leiteiro, que passava de carroça levando leite. Era muito comum carroça, pessoa a cavalo e muito menos automóvel. Automóvel era raro, aí as ruas aí não era nada asfaltado, nada disso, era natural ali, com chão batido chamado, A estância era um grande campo, tinha vários tambeiros, que é os que tinham tambo de leite, e pequenos tambos de leite, 10 vaquinhas, 15, 8. E naquele tempo, a contabilidade não tinha como hoje, assim, era tudo feito com máquina de escrever. Tinha um aparelho de contabilidade, que nós ainda temos lá no escritório, guardado lá, que era adaptado numa máquina de escrever. E tinha uma folha, que era face dupla, a gente introduzia a ficha do Razão, e aí já escriturava o Razão e o livro diário. O meu pai, quando chegou em Canoas, no final de 1953, ele veio para atuar num segmento de transporte de carga líquida, especialmente combustíveis. Com a vinda da refinaria,
ele já se estabeleceu com a empresa e com as outras empresas que surgiram do grupo ali na Vila São Luís. E a refinaria acabou se instalando ali próximo, né? O meu avô materno, Vitório Brock, já era diretor da SIX na virada dos anos 50 para os anos 60. Ele participou de conselho fiscal, participou da diretoria, frequentava bastante a SIX. Eu nem sei onde era a SIX naquela época, mas a minha avó dizia que eles tinham que levar até café para as reuniões, porque não tinha infraestrutura na SIX naquela época, naquela virada dos anos 50 para os anos 60. A década de 1960 foi marcada pela implantação de inúmeras empresas em Canoas. E em 1962, com a liderança e movimento da SIX, o município autoriza a instalação da refinaria Alberto Pasqualini. E em 1968, a Petrobras inicia suas atividades em Canoas. Bom, o meu pai foi o Henrique Stefani, ex-presidente da SIX, por 2 gestões na década de 60. Um dos projetos principais foi a construção da nova sede, que na época estava num local provisório ali na Tiradentes. O Henrique Stefani, na época, a Câmara de Vereadores queria retomar o terreno, tinha ganhado um terreno. E ele construiu um prédiozinho lá embaixo que deveria ter fotografia daquilo lá de 3x6 na esquina, bem na esquina ali da... Bem pequena, que eu me lembro que meu pai estava sempre junto lá, acompanhando a obra, fazendo e tal. E como presidente ele também esteve ocupando essa casa na época, né? O meu pai, o Jones Engel, foi presidente da entidade na gestão 65-66. Eu, nessa época, estava lá com 8, 10 anos de idade, né? O que ficou muito forte na minha memória, assim, algumas coisas, tá? Dessa gestão onde ele participou. Ele trouxe para Canoas, ele fez em Canoas a primeira, era FEICA, Feira da Indústria e Comércio de Canoas, Feira da Indústria de Canoas. A primeira FEICA foi feita lá dentro do conjunto comercial, onde as empresas tinham os estandes nas lojas, que depois virou o shopping, né, quando terminou a construção. O meu pai se engajou muito, né, na época aqui como presidente, para trazer a telefonia DDD, descagem direta à distância. Eram 100 linhas telefônicas com descagem magnética ali, que dá uma nivelinha, chamava para a central, que era aqui na esquina da Tiradentes com a Vitor Barreto. Nós tínhamos uma linha telefônica, então, que era o número 39, de 100, né? Ligava para a central, pedia uma ligação para Porto Alegre, levava 2, 3 horas, era mais rápido, pegava, ia de carro e voltava, né? Então, esse projeto, qual foi o caminho para acontecer? Vamos ter que bancar esse negócio, os empresários aqui de Canoas, porque tinham empresas importantes, Springer, Maceiferx, e aí vai, essa refinaria. O meu pai se envolveu, então, para criar o projeto da central telefônica, né? Ele participou da primeira a telecasa, que Canoas não tinha telefônica, né? E ele foi um dos fundadores da telecasa, com outros companheiros de SIX aqui. A telecasa era a Telefônica Canoense, então eles, num prédio que depois virou a CE, aqui na BR, eles fizeram um mutirão de investimento, juntaram alguns canoenses que participavam aqui da entidade e resolveram comprar os equipamentos e fazer uma telefônica para a cidade de Canoas, porque não tinha. Era uma telefônica privada. Neste período, o Brizola assume e ele estatiza, vamos dizer, a CRT, né? Cria a CRT como uma estatal. E ele absorve todas essas empresas que estavam sendo criadas, já estavam em desenvolvimento, né?
Com atuação decisiva para conquistas de estruturas para canoas, a SICS entra na década de 1970 lutando por melhorias para a BR-116. Neste período tem início as gestões do presidente Osório Biazus, o qual esteve por mais anos à frente da entidade. Em seu mandato, foram conquistadas as unidades do SENAI e do SESI, para canoas, entre outras. E foi no ano de 1978 que a associação muda seu nome para Câmara de Indústria e Comércio. Inclusive, a minha primeira vez que eu tive na SICS era um prédio, uma casinha de madeira, onde hoje acho que era a biblioteca, que era uma casinha de madeira, só com uma portinha ali e um balcãozinho, onde eu fui ali saber, ali que era a SICS, porque eu já era associado ao CDL, e aí então precisei de alguma coisa, e aí então vim na SICS e conheci, disse, não, aqui que é a Associação Comercial, parece que era chamada, Associação Comercial, então, aí o que eu vi ali começou a história que eu conheço da SICS. Daquele tempo lá, mais chegado tinha o Darwin Long, o Stefani, mas o Stefani estava noutra escala, ele era da indústria. Então nós, os lojistas, ficávamos mais distantes, né? A gente conhecia, convivia, mas muito pouco. Convivia mais era com o Osório Biazus e o Dick, que era o Liberty Counter, que era do comércio, né? Nas reuniões, porque a SICS, nós tínhamos as reuniões depois dali, quando saía os almoços na SICS, era lá no tênis clube, né? Para mim valeu muito, muito. Na minha gestão veio um presidente da República, Canoas, que nunca tinha vindo, veio, feito um almoço lá no Canoas Tênis Clube, tinha mais que 200 pessoas, não tinha uma cadeira mais vazia, veio na época que era área de segurança. Naquele tempo, trazer o presidente da República não foi muito fácil. Meu secretário era meu irmão Otávio. Ele estudou muitos anos a padre. E depois saiu e eu peguei ele para ser meu secretário, porque meu estudo foi até o 3º ano lá na colônia. Depois nunca mais estudei, só trabalhei. O PCI é um projeto de 30 anos, completados em 2018, quando nós fizemos a inauguração do PCI. Na verdade, o PCI começou como Fazenda Guajuviras, que congregava áreas de lazer, depois foi agregado o presídio e o Distrito Industrial. Pois é, isso aí começou em 1988 e a SICS sempre esteve presente junto com outras entidades, mas a SICS sempre sendo a principal entidade de buscar o PCI. Nós chegamos a ter um momento em que o prefeito Lagranha aqui queria doar parte da área do Parque Guajuviras, do Parque Industrial Guajuviras, para a SICS. Não, nós estamos aqui na sede da Câmara de Indústria e Comércio, que foi um grande sonho desde o primeiro presidente, lá no ano de 1940. Todos eles tiveram o sonho de ter uma sede própria. E por questões financeiras da entidade, esse sonho ele começou a ser realizado imediatamente a partir do ato da presidência do Carlos Batista da Silva. A SIC nem aparecia, porque não tinha nem prédio, nada, né? Tinha uma coisa, não tinha nada aqui. Começaram uma obra lá embaixo, mas aquela obra não saía, não ia para frente. E aí temos acho que aí foi quando eu convidei o Carlos. Aí eu convidei o Carlos e digo, Carlos, vamos ver se nós pegamos assim que eu acho que Canoas merece um trabalho melhor, tá? E aí nós começamos, vamos fazer o projeto, fez o projeto. Aí como é que nós vamos fazer isso aqui? Vamos fazer em construção parceria. Aí contatamos o Benin, o construtor, e comecemos a vender sala antecipado. O nosso financeiro, o Albino Panceira. O Albino Panceira foi um braço direito nosso também, que ele era o que cuidava do dinheiro. E aí o
o pai fazia o seguinte, ele atuava para que a obra tivesse andamento, o cronograma fosse cumprido. Ele ficava ali embaixo na entrada dos funcionários, que não eram funcionários dele, que eram funcionários da construtora, e ele dizia assim, ó, aquele que não faltar essa semana, que não se atrasar, vai ganhar um frango sexta-feira. E aí ele fazia chegar nas esposas, olha, quem não faltar esse mês nem um dia, tem uma cesta básica no final do mês. As esposas tocavam os caras para trabalhar. Ou as esposas vinham aqui no dia do pagamento, para pegar o dinheirinho, para fazer as compras, e levar o rancho, e aí ele disse, não, você não vai levar porque teu marido faltou tal dia. Nossa senhora, isso dava uma confusão para o marido, né? Que tinha faltado. Da construção, só sei que eu pagava aquela taxa e com aquela expectativa que me foi vendido, que seria a casa do comerciante, do empresário, da indústria, dos serviços, enfim. E realmente o que foi vendido foi entregue. Então, essa é o bom da história. Porque às vezes pode acontecer o contrário, mas nessa não, deu certinho. Em termos financeiros, se fez uma permuta basicamente em torno de 34%, nunca esqueço esse cálculo. Mais do que o dobro do que se praticava no mercado. Mas a médio e longo prazo foi um bom negócio para todos, porque o imóvel valorizou, hoje tudo que aparece aqui se aluga, entendeu? Então, ficou um prédio com uma referência, né? E compensou, o tempo compensou o alto custo da obra, entendeu? Muitas pessoas compraram sala e aí se fez a construção. A SIC quase não gastou nada nisso aqui. Tudo foi obra, tudo dos parceiros, né? Todo o comércio que pôde comprar, comprou sala aqui, tá? E foi bem. Eu, por exemplo, comprei 2 salas, depois vendi, ganhei dinheiro. Não tem, em construção tu ganha dinheiro, não tem dúvida nenhuma. Mas o que acontece? A gente inaugurou o prédio, mas mobiliar é como todo mundo sabe, né? Tu compra hoje um apartamento, a grande aquisição, etc., o grande investimento, mas o segundo grande e forte investimento é mobiliar tudo, para poder funcionar. Então, nós não tínhamos cadeiras, não tínhamos nada aqui. Então, tudo foi muito suado, tudo muito sempre construído pelos sócios, né, e pela diretoria, enfim, com movimentos. O som daqui foi feito pela Selênio, porque a Selênio era sócia, nós tínhamos o Gastão Schwingel, que era um dos diretores lá da Selênio. Com a inauguração da sede da SICS, a entidade passa a promover diversas ações. O espaço tem múltiplas funcionalidades. Acolhe eventos de promoção do associativismo, promove debates e fomentos de negócios e ainda se torna palco de movimentos e conquistas para toda a região. Bom, aí trabalho. Aí, não, mas aí tudo bem. Mas trabalho. Nós só um pouquinho. Nós fazíamos reunião toda semana também, traçando planos e projetos para o desenvolvimento da nossa SIC. E claro que saiu o baile. Aí, vamos fazer um baile, sim. Vamos fazer um baile. Quem? Ah, não, aí nós fizemos uma pesquisa. Quem que vão trazer? Aí o da Pavioli lá. Não, eu tenho que trazer o Calbi. Conceição! Aí não, tem que ser o Calbi. Não, mas aí tu pagar o Calbi, nós somos o Calbi. E ele pagou, a Pavioli pagou o Calbi para trazer no baile. Ele cantou aqui com nós de noite, aí fez o baile. E eu cito aí mais um evento que fizemos aqui, nós trouxemos o ministro dos Transportes, porque precisávamos terminar o interminável viaduto da Boqueirão. E aqui também, em função dos depoimentos, né, das autoridades, nós conseguimos tirar do ministro dos Transportes, na época, a palavra, obviamente, para a conclusão do viaduto da Boqueirão, que se
era anos que se levavam as coisas, assim, não era pouco tempo, e era uma obra que na época era fundamental para Canoas. Um outro movimento não menos importante, mais recente, foi o Polão, né, chamado Polão, né, que tinha o objetivo de criar 2 rodovias no entorno da cidade e cobrar pedágio, né. A SIX foi muito atuante para que esse polo chamado Polão, né, não fosse implementado, e sim foi implementada a rodovia do 448 e a rodovia do Parque, né, sem pedágio naquele momento. A BR-448 não era para acontecer no período que aconteceu. Ela era para ser um projeto, 12 anos depois de começar a cobrança de pedágio aqui na BR-116, aqui em Canoas, Sapucaia, na 010 que ia ligar com Cachoeirinha, mais na entrada de Nova Santa Rita ia ter outra praça de pedágio, sim, enfim. Odebrecht e outras construtoras iriam fazer cobranças inicialmente em todo o entorno aqui dessas movimentações, para depois começarem a construir a 448. A construção da BR-448 foi uma luta das entidades de classe, através dos seus líderes, os empresários, né, que fizeram uma oposição ao pedágio que seria colocado na BR-116 como forma de desafogar o trânsito. Nós levantamos uma bandeira da necessidade de, com recurso público, construir uma estrada alternativa. Muitos diziam que nós estávamos sonhando, outros diziam que nós estávamos trancando, né, a única solução que era a de pedagiar, mas nós, muito idealistas e convictos, né, da necessidade de buscar uma alternativa. Nós pegamos o projeto, a pessoa que mais se empenhou para isso foi o Beto Steinmetz. Ele estudou o projeto, aí nós fizemos todas as críticas ao projeto e começamos a botar a boca no trombone. Nós participamos de debate com a construtora, com o consórcio que ia se instalar, e debates bem acirrados. E pouca gente sabe, mas a autorização, né, a autorização para iniciar a construção da 448 foi assinado pela Dilma Rousseff aqui nesse salão. Exatamente aqui. E hoje a BR-448 ela é uma alternativa real, viável e concreta. Bom, eu penso que a SIX, ela hoje na comunidade, todos entendem, né, que é a entidade mais importante, que representa todos os interesses das empresas e, ao mesmo tempo, também da comunidade, porque se a cidade desenvolve, toda a comunidade se beneficia, não é? Eu fui presidente de outras entidades também, e nesse ponto eu quero dizer o seguinte: a SIX tem um papel político importantíssimo, é a única entidade que consegue fazer essa parte política. Muitas pessoas não gostam da política, não querem participar da política, mas não adianta, a gente tem que baixar a cabeça que a política é que manda em tudo. Então a SIX é a única entidade, até hoje, a única entidade que realmente fez e faz as transformações, ou tenta fazer as transformações, porque nem sempre se consegue, né, fazer as alterações que se deseja, né, porque tem a vontade política, né, e aí tem os interesses econômicos e tudo mais, mas eu acho que é fundamental. A SIX tem um papel muito importante no município. Nós precisamos criar lideranças políticas. Se eu falo que Canoas, nos últimos 20 anos, parou, eu posso dizer também que nós não temos lideranças políticas. Então a gente fica aí nessa redemoinho aí de o menos ruim é melhor. Quer dizer, nós precisamos reinventar a forma de fazer líderes políticos e principalmente retê-los, né? A SIX Canoas, ela teve a sua primeira presidente mulher, Simone Leite, né? Então houve aí uma quebra de paradigma. E eu participava da diretoria, acompanhei, foi muito interessante, muito bacana, porque trouxe um olhar diferente. Eu iniciei na SIX
fui convidada pelo ex-presidente Beto Steinmetz como diretora social, numa referência, né, à organização de eventos, a essa possibilidade de trazer pessoas para dentro da SICS. E na sequência eu me torno vice-presidente, me apaixono pelo associativismo, eu entendo a relevância que o associativismo tem na vida das pessoas de forma geral, não só do empreendedor, e passo a acreditar muito que o associativismo e a SICS é uma ferramenta de transformação econômica e social do nosso município. No dia que eu fui eleita, eu era uma mulher muito idealista, com muita determinação e muita coragem, porque fiz esse enfrentamento e pude, né, fazer essa representação efetiva dos empreendedores, mas especialmente das mulheres, mostrando que esta casa aqui também abriga e é lugar de mulheres. Sem dúvida, né, a criação da Parceiros Voluntários e a nossa contribuição foi muito importante e é muito importante, nós somos mantenedores até hoje. Em 1999, a Maria Helena Johan Peter vem a Canoas assinar, né, o convênio com a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas. Então, nós fomos a terceira cidade no estado, né, a entender esse papel social que a entidade, os empresários têm, né, de entrega para a cidade como um todo, né. E desde o começo, a SICS contou com muitos mantenedores, né, que são as empresas que contribuem mensalmente para que a Parceiros toque seus projetos, né, e de lá para cá foi uma capilaridade incrível, assim, crescimentos, né. A Parceiros voltou seu projeto também para dentro de escolas, trabalhando com jovens, levando temas para serem, né, amadurecidos, como cultura, meio ambiente. A gente sempre chamou a educação para a paz, né? Quando você recebe o convite para ser indicado para presidir uma entidade do porte, que é a SICS, você certamente fica alguns dias refletindo nas consequências de assumir uma responsabilidade desse tamanho. Isso era segundo semestre ali do ano de 2019. E eu acreditava que aquele era um momento que eu poderia aceitar aquele desafio. O que pode dar errado com tudo certo? Eu assumi em janeiro, em fevereiro chegou a pandemia no Brasil. E em março, um decreto do governo do estado fechou todas as atividades econômicas, inclusive as atividades aqui da entidade empresarial. Se formou um grupo, né, que começou a trabalhar a questão de como que nós iríamos permanecer com as empresas abertas, mesmo durante a pandemia. E então nós elencamos, nós fizemos um trabalho, como cada atividade produtiva poderia permanecer trabalhando de maneira segura. Quanto que deveria ter de distanciamento, sem parar tudo, porque não podia parar tudo. Era inviável. Como é que um país para tudo? Então, os primeiros 2 anos foram muito duros, muito difíceis, não apenas para a associação comercial, para a SICS, mas para todo o setor produtivo. As pessoas passaram muitas dificuldades e, como via de regra, a associação comercial também teve que, as suas dificuldades internas, e teve que prestar apoio também para a classe empresarial de Canoas. Olha, a enchente foi um momento muito difícil. Tá? Eu quero aqui, todos os presidentes que eu já passei, Luiz Roberto Steinmetz, o Paulo Fritzen, a Simone, o Gildo, né, o Luiz Carlos Stefani, recentemente, então, o André, que passou uma dificuldade muito grande, e depois agora a Shirley, né, com esse momento de enchente. A nossa empresa ficou 28 dias debaixo d'água, tá? Tivemos muitos prejuízos, 32 colaboradores nossos foram afastados, perderam tudo. Acho que 5 de maio, se não me engano é uma segunda-feira. Eu me lembro que no domingo à noite eu mandei um WhatsApp para o grupo dos ex-presidentes, assim, amanhã, comitê de crise instalado, 9 horas da manhã, eu conto com todos na SICS. Porque nós tínhamos 2 saídas. Ou nós nos uníamos
e fazíamos alguma coisa pela entidade, pela cidade, pelos empresários e pela população como um todo. Ou eu dizia, olha, todos estão liberados para irem cuidar das suas empresas, das suas casas, das suas famílias, e conversamos daqui um tempo. Mas não tinha essa opção, não podia ter essa opção. A opção foi 3 vezes por semana, das 9 ao meio-dia, segunda, quarta e sexta, reunião de diretoria executiva, e alguns convidados que vieram para ajudar a cidade, para ver o que nós vamos fazer. Então foi uma loucura total. Ficou com o que eu faço para o transporte, eu, vice-presidente de transportes e logística, o Renê Mesquita ajudou muito. As pessoas, em geral, têm a SICS como um centro de referência em ética, em trabalho sério, né, em responsabilidade. Durante a enchente, eu fui contatada pelo CREMERS, que me solicitou que montasse, então, um centro de distribuição de medicamentos. Então, montamos o centro de distribuição, aí nós tínhamos farmacêutica sempre responsável por todo o processo, e recebemos medicação de todo o Brasil. Essas medicações elas eram distribuídas para os abrigos, para os postos de saúde, para os hospitais. E nós nos mobilizamos com o Banco de Alimentos da cidade, né, com o presidente Fachin, nos mobilizamos com Rotaries da cidade e fomos à luta, buscando solução para, né, alguns estavam nos resgates, né, alguns estavam lutando para convencer a base aérea da cidade a abrir o aeroporto dentro da base aérea, transformar ele em um aeroporto de pouso para que a gente recebesse doações, porque nós estávamos ilhados, né? E as coisas foram acontecendo e ajudamos muito, né? Assim como a figueira é ponto de referência e abriga a todos que a procuram, a SICS Canoas também é ponto de referência para empresários e para todos os que buscam nela o desenvolvimento do seu negócio e o desenvolvimento da cidade. SICS Canoas, parabéns pelos seus 85 anos de história, de sucesso e por ajudar tanto o desenvolvimento desta cidade. Senhores, estamos aqui abrindo mais uma reunião de nossa associação. São 10 anos de grata alegria e satisfação, de muitas conquistas. E principalmente, nós conseguimos tirar o prefeito nomeado, superamos a enchente de 41, conseguimos que o centro ficasse junto da estação de trem, e nós temos hoje uma associação organizada que muito ajudou no fortalecimento do comércio de Canoas. Com toda essa evolução que tivemos no nosso município de Canoas, eu tive uma grande ideia e quero compartilhar com todos vocês. É construir um armazém de secos e molhados bem aqui no centro, perto da prefeitura. Perfeito, pessoal, perfeito. E olha só, nós conseguimos
comprar essa máquina maravilhosa que ajude muito na nossa comunicação. Estamos todos de parabéns.